Do Jornal Público, este é o P24. Inquilinos que tiveram de assinar novos contratos perderam o apoio à renda. O que é que está em causa? Viva! Um dos pontos do programa Mais Habitação, apresentado pelo anterior governo, consistia num apoio ao arrendamento para alguns inquilinos que cumpriam certos requisitos. O problema é que quando há alugar uma nova assinatura de contrato, este direito acaba por cair por terra, levando a um aumento ainda maior do esforço por parte destas pessoas. Eu sou o Ruben Martins e amanhã o P24 faz 5 anos e muda. Mas hoje tenho comigo a jornalista Rafaela Burde-Relvas. É já a seguir a isto. Fui Elisa nas brigadas. E nessa altura deixei ser Mariana, passei a ser Maria. Foi há 50 anos que a Revolução lhes devolveu a liberdade e também o próprio nome. Só voltei a ter o meu nome 18 anos depois. Portanto, foi 25 de Abril. No podcast Clandestinos vamos ouvir histórias de pessoas que mergulharam na clandestinidade durante o Estado Novo. Uma série em 5 episódios do Jornal Público para acompanhar às quartas-feiras no mês em que se comemoram 50 anos de democracia. Já disponível nas aplicações de podcast. Olá Rafaela, bem-vindo ao P24. Olá Ruben. Há várias famílias que celebraram novos contratos de arrendamento nos últimos tempos e que se aperceberam que com essa alteração dos contratos que tiveram de fazer, acabaram por perder o apoio à renda que tinham no âmbito deste programa Mais Habitação, criado pelo governo anterior. O que é que se está a passar ao certo, Rafaela? Aquilo que se está a passar, na verdade, é uma regra que sempre existiu quando o apoio extraordinário à renda foi criado, mas que só passado alguns meses depois de ele entrar em vigor e ter começado a ser atribuído às famílias é que de facto se começou a perceber que isto poderia ter este efeito. A regra é, o apoio extraordinário à renda é uma medida automática, é um subsídio atribuído de forma automática aos arrendatários que têm mais dificuldade em pagar a renda. Em concreto, são as pessoas que têm taxas de esforço superiores a 35% e rendimentos até ao 6º escalão de IRS. Esses são os 2 requisitos principais, mas há um outro requisito que sempre esteve definido na lei, que é que os beneficiários deste apoio só podem ter celebrado contratos de arrendamento até 15 de março de 2023. Esta regra sempre existiu. Aquilo que se verifica agora é que há famílias que beneficiavam deste apoio, ou seja, tinham anteriormente contratos de arrendamento celebrados até essa data, mas que, por uma vontade que não a sua, ou seja, por vontade do senhorio e por várias razões, foram obrigadas ou levadas a celebrar novos contratos, que, portanto, têm data posterior a 15 de março de 2023 e, nesses casos, deixam de poder aceder ao apoio. Quais é que são essas razões para celebrar novos contratos? Ou seja, porquê é que os senhorios estão a fazer com que algumas destas pessoas assinem novos contratos? Puramente por especulação, por alguma vantagem fiscal que possam ter? O que é que está a acontecer ao certo, Rafael? Primeiro é preciso ver aqui a questão de obrigar. Claro que ninguém é obrigado a celebrar um novo contrato. Aquilo que acontece aqui é que tens um mercado de arrendamento que está altamente saturado, em que não tens oferta, e, portanto, as pessoas acabam por ser obrigadas na prática porque não têm alternativa quando os senhorios lhes apresentam estas propostas. Sobre as razões para levarem as pessoas a assinar novos contratos, a maioria dos casos que nos chegaram estão relacionados com os senhorios quererem aumentar as rendas para valores que estão acima daquilo que é permitido por lei. Ou seja, aquilo que está previsto na lei, atualmente em vigor, é que contratos que já estejam celebrados, as rendas podem aumentar anualmente de acordo com um valor que é definido em função da inflação do ano anterior. Esse valor só poderia ser superior com um novo contrato de arrendamento. Na verdade, há uma mudança no Mais Habitação que veio limitar aumentos de rendas também em novos contratos. Nos novos contratos de arrendamento, relativos a casas que já estivessem no mercado anteriormente, os aumentos de rendas não podem superar 2%. Na verdade, esse limite também está a ser violado em alguns casos.
Nós sabemos quantas pessoas é que atualmente têm direito a este apoio ao arrendamento, a este benefício que o Governo atribui? Temos dados que não estarão totalmente atualizados. No final do ano passado, e estes são os dados mais recentes do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, que é a entidade que gera este apoio, o apoio extraordinário à renda chegava a quase 237 mil famílias, num total de 258 mil pessoas, e tinham um apoio médio mensal de 113 euros. Esse número não estará necessariamente atualizado porque houve aqui algumas mudanças à lei, houve um reforço do apoio precisamente para acomodar um pouco o impacto da atualização das rendas por via da inflação e apoiar mais famílias que com essa atualização passassem a ter uma taxa de esforço superior a 35%. Haverá também outras pessoas que, por causa do tema que estamos aqui a falar hoje, ou seja, por terem celebrado novos contratos de arrendamento, deixaram de beneficiar deste apoio. Portanto, o número não será exatamente este, mas é o mais atualizado que existe. Não é o foco da tua notícia desta segunda-feira, mas é expectável que este programa continue com o novo governo ou não temos qualquer indicação ainda sobre isso? Não temos propriamente uma indicação sobre isso. Há alguns sinais que podemos levar em conta. No programa eleitoral, a Aliança Democrática, e portanto o PSD, que está agora no governo, prometia que iria revogar algumas das medidas do Mais Habitação que considerava serem erradas. Entre elas estavam várias das medidas dirigidas ao alojamento local, estava também o arrendamento forçado de casas devolutas, estavam os limites ao aumento de novas rendas, havia várias medidas. O caso do apoio extraordinário à renda não era uma das medidas que o PSD ou qualquer outro partido da direita tenha mencionado como sendo uma medida errada, que deveria ser revogada, e aliás, pelo contrário, também no programa eleitoral da Aliança Democrática está prometido, no capítulo dedicado à habitação, que continuarão a ser concedidos apoios diretos aos inquilinos que tenham maiores dificuldades em pagar as rendas. Ou seja, a estratégia vai passar por subsidiar as rendas que existem atualmente e não por impor algum tipo de travão que faça baixar, por via legislativa, estas rendas. Rafaela, muito obrigado. Obrigada, Ruben. E assim termina um ciclo de 5 anos do podcast diário de informação de um jornal generalista mais antigo do país. Aliás, mais antigo da Península Ibérica. A 9 de maio de 2019, quando comecei este P24, o mundo estava bem diferente. Não havia pandemia, a invasão russa da Ucrânia restringia-se ao território da Crimeia. António Costa estava a terminar o governo de uma geringonça que funcionou quando ninguém acreditava que funcionaria. Foi nesse dia que o Chega se formalizou como partido em Portugal e em que o seu jornal público começou a fechar os conteúdos a assinantes sem ser possível contornar com janelas privadas, por exemplo. O mundo foi mudando e estive cá para lhe contar esses nossos dias. Juntamente comigo estiveram, em momentos diferentes, a Aline Flor e a Inês Rocha, mas também outros estagiários que acabaram por passar pela redação e ajudaram a produzir alguns dos episódios deste podcast que agora ouve. Nestes 5 anos, foram milhares de capítulos do P24, muitas noites a dormir pouco, tantos e tantos convidados, do público e fora dele. E foram milhões de edições. Foi por isso que valeu a pena, por saber que estava aí desse lado. Aos 5 anos, é hora de mudar, é hora de trazer novas vozes e uma nova força. A partir de amanhã, o P24 passará a ter como rostos principais o Manuel Carvalho e o Amílcar Correia. Eu, Ruben Martins, passarei por cá de vez em quando, mas continuo todos os dias, de segunda a sexta-feira, a analisar a atualidade política no podcast Soundbite com a Helena Pereira e a Ana Sá Lopes, também a falar sobre ferrovia no Sobre Carris, juntamente com o Diogo Ferreira Nunes e o Carlos Cipriano, e também no Fogo e Fúria, a olhar para o mundo a partir da América. Isto com o Alexandre Martins.
Os podcasts do Público ficam sempre no ouvido. Do P24 é tudo por hoje. Da minha parte, Ruben Martins, também. Foi um prazer ter tido esta aventura consigo. Um último agradecimento a si por estar desse lado. É por isso que vale a pena fazer isto. Aquele abraço. O Público fica no ouvido.